Se você já se perguntou o que é o tempo, por que ele passa ou por que não conseguimos enxergá-lo, esse vídeo é para você. Hoje, vamos explorar uma explicação simples e poderosa que pode mudar completamente a forma como você vê o universo. Então, se inscreva no canal, ative o sininho e prepare-se para mergulhar nas profundezas do espaço, do tempo e da realidade. Você, como eu, já olhou pela janela e se perguntou por que o universo é do jeito que é? Enquanto observava as nuvens passarem devagar ou as estrelas brilharem silenciosas no céu noturno, já parou para pensar por que o cosmos tem essa aparência? Por que tudo ao nosso redor se comporta da forma como se comporta? Nossa existência parece encaixada em uma estrutura que já estava aqui muito antes de nascermos. Vivemos em um universo que se expande para todos os lados, a partir de todos os lugares. Mas por quê? Segundo Napoleão Hill, todas as grandes verdades são simples. Se não são simples, talvez nem sejam verdades. E quando tentamos entender o universo, essa simplicidade pode ser a chave que falta. Durante séculos, criamos fórmulas matemáticas complexas tentando descrever os comportamentos cósmicos. Mas as descobertas mais impactantes muitas vezes surgiram em expressões curtas e elegantes. A segunda lei de Newton, o princípio da equivalência de Einstein, simples, mas poderosas. E talvez, no fundo, o próprio universo seja movido por verdades que também são simples. Mas entre todas as questões que poderíamos fazer sobre a natureza das coisas, há uma que se destaca. Uma que é invisível, mas sempre presente. Que escapa de nossos dedos, mas define toda a realidade. O que é o tempo? Falamos dele o tempo inteiro. Contamos os segundos, corremos contra ele, temos medo de perdê-lo. Sabemos que ele não para, sabemos que ele é implacável. Mas será que você já parou para pensar no que ele realmente é? Você não pode segurá-lo, não pode vê-lo, mas ele está lá, influenciando cada decisão, cada célula do seu corpo, cada evento do universo. Ele nos leva para frente, mesmo que a gente queira voltar, mesmo que a gente não entenda o que significa para frente. Aqui no canal Fascinante Mundo, falamos muito sobre o tempo. Aprendemos como buracos negros distorcem o espaço e o tempo ao seu redor. Como a luz, que viaja a uma velocidade constante, pode ser usada como uma janela para o passado. Mas hoje vamos mais fundo. Hoje vamos tentar entender o que é o tempo de verdade. Vamos explorar um modelo simples, mas poderoso. Um modelo que pode explicar por que o tempo desacelera quando nos movemos rápido. Por que o espaço se deforma à medida que nos aproximamos da velocidade da luz. Um modelo que parte de ideias consagradas da física, mas que se unem em uma nova forma de pensar. E tudo começa com uma simples afirmação. O tempo é uma dimensão. Sim, uma dimensão, assim como altura, largura e profundidade. Talvez você esteja acostumado com a ideia de que dimensões são mundos paralelos, realidades alternativas, como em filmes e séries de ficção científica. Mas aqui vamos tratar dimensões de maneira mais concreta, mais matemática, mais física. Você vive em um mundo tridimensional. Pode se mover para cima e para baixo, para frente e para trás, para a esquerda e para a direita. Esses movimentos são possíveis porque existem três direções mutuamente perpendiculares, formando o que chamamos de espaço 3D. Agora, imagine um mundo com apenas duas dimensões. Não acima ou baixo, apenas frente e trás, esquerda e direita. Seria como viver em uma folha de papel. E se você vivesse em apenas uma dimensão? Sua existência se limitaria a uma linha, para frente, para trás, nada mais. Agora, e se houvesse uma quarta direção, igualmente perpendicular às outras três, mas invisível para nós? Uma direção que não percebemos como espaço, mas como passagem do tempo. É aí que entra o tempo. Einstein propôs que espaço e tempo não são separados. São parte de um mesmo tecido, o espaço-tempo. A ideia pode parecer abstrata, mas vamos torná-la mais visual.
Imagine o nosso universo tridimensional comprimido em uma folha 2D. Nesse plano, usamos os eixos X e Y para representar o espaço, e a direção Z, normalmente a profundidade, será usada para representar o tempo. Agora, imagine uma pessoa como uma linha 2D nesse plano. Ela vive, pensa, se move, mas está sempre sendo empurrada para cima, para o futuro. Esse movimento constante ao longo do eixo do tempo é inevitável. É como um vento invisível que sopra sem parar, levando todos nós adiante, segundo a segundo. Mas e se essa pessoa tentar se mover para o lado, se tentar caminhar no espaço, ainda que nesse plano 2D? Nesse momento, algo acontece. O vetor que define seu movimento começa a se inclinar. Parte do movimento vai para o espaço e, como consequência, menos vai para o tempo. Ou seja, quanto mais rápido você se move no espaço, mais devagar você se move no tempo. Esse é o princípio da relatividade. Isso explica porque astronautas que viajam em velocidades altíssimas envelhecem mais devagar do que nós aqui na Terra. Porque o tempo desacelera nas proximidades de um buraco negro. O tempo é uma dimensão e, como qualquer outra, está sujeita à forma como nos movemos dentro dela. É como remar contra uma corrente. Quanto mais você tenta nadar para os lados, menos é empurrado para frente. Agora, imagine alguém que consiga se mover totalmente para o lado, 100% no espaço. Isso significa que ele não se move mais para cima, ou seja, no tempo. Essa pessoa, em tese, parou no tempo. Isso é apenas um modelo, mas ajuda a entender por que a velocidade da luz é o limite do movimento no espaço. Porque, nesse ponto, todo o movimento foi desviado do tempo. Nada que tenha massa pode atingir esse ponto, porque tudo que tem massa precisa de tempo para existir. E por isso, a luz, que não tem massa, é a única coisa que pode viajar nessa velocidade sem gastar tempo. Agora, se olharmos para esse modelo de forma mais profunda, ele revela ainda mais. Tudo que se move no universo, desde partículas até galáxias, está navegando nesse espaço-tempo. Cada coisa tem um vetor, um rumo, uma trajetória combinada de espaço e tempo. Mas, ao mesmo tempo, tudo está sendo arrastado por algo que não entendemos completamente. Mesmo sem perceber, estamos sendo empurrados para frente na quarta dimensão. Agora, se o tempo é uma dimensão, por que não conseguimos vê-lo? A resposta pode estar na nossa limitação dimensional. Assim como uma criatura 2D não pode olhar para cima, fora da folha, talvez nós não consigamos olhar na direção do tempo porque estamos presos dentro da nossa percepção 3D. Podemos sentir o tempo, perceber seus efeitos, mas não podemos vê-lo como vemos o espaço. E mesmo assim, ele define tudo o que somos. E mais ainda, se o tempo é uma dimensão, por que ele tem uma direção? Por que ele só vai para frente? Isso é algo que ainda intriga os cientistas. No nível fundamental, as leis da física funcionam perfeitamente se invertermos o tempo. Mas, na prática, no nosso mundo, o tempo sempre segue adiante. Talvez a resposta esteja na entropia, na tendência natural do universo em aumentar sua desordem, no fato de que o tempo, de alguma forma, está ligado à perda de energia, à transformação, à irreversibilidade dos eventos. E mesmo que o universo pareça plano, mesmo que as observações mostrem um espaço sem grandes curvas, ainda é possível que ele seja, em sua essência, hiperbólico, ou seja, curvado para longe de si mesmo. Talvez isso explique porque a gravidade, que curva o espaço para dentro, ainda assim resulta em um universo plano. Se o tecido do universo já estivesse naturalmente curvado para fora, a gravidade apenas o equilibraria,
mantendo o espaço plano à nossa observação. É como viver numa folha que está levemente tensionada. Você não percebe a curva porque está sendo equilibrada em outra direção. E no fim, talvez o universo realmente seja simples. Talvez o tempo seja apenas mais uma direção, e nós estamos apenas navegando por ela sem perceber. Mas a chave está aí, nas pequenas mudanças de perspectiva, nos modelos simples que nos ajudam a enxergar o invisível. Se entendermos o tempo como uma dimensão, talvez possamos começar a compreender o universo de verdade. Nos vemos na próxima jornada.